Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez pelo Centro Espírita Centelha Divina para levar a todos mais uma palestra. Antes, porém, vamos dar uma lida no livro Espírito da Verdade, uma mensagem do Emmanuel. Que buscais? Essa é a simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam, é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo. Diante da Boa Nova, renascente no mundo, ao obreiro moderno da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpretação incessante acerca da tarefa da resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruir. Ao orientador das assembleias da nossa fé pergunta judiciosa quanto à quantidade de esforço no cumprimento dos deveres que lhes competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre: qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de tua luz? Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhes foram confiados. Ao aprendiz iniciante da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do Cordeiro Divino, convidando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que diz, medita em torno das tuas aspirações mais culta. Que resposta fornecem à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado, serve, coopera, caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da Verdade inicia sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Emmanuel. Esta mensagem é muito importante porque a gente faz a análise de tudo aquilo que a nossa consciência pergunta e que nós não temos capacidade de responder, ou de querer esconder a verdade, ou de querer se mostrar quem é na realidade. Nós temos que ser justo e sério conosco, porque nós estamos constantemente diante do Senhor. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem do livro Espírito
nós, lidadores ou participantes ou irmãos de doutrina, nessa doutrina consoladora que é o Espiritismo cristão. Vamos então fazer a oração nesse instante, para logo vir com a palestra. Elevando os nossos pensamentos aos planos superiores, haverá em nós um momento de silêncio da alma, para que possamos ouvir a voz de Deus. Quando nós fazemos reflexões a respeito da nossa caminhada nesse planeta, ficamos a perguntar: o que fiz eu? De onde eu venho? Quem sou eu? Como estou e para onde vou? Ora, meus queridos e amados irmãos, somos seres espirituais que aqui se encontram buscando consertar os erros do nosso passado, ou resgatar as nossas tarefas que deixamos de cumprir, rever aquilo que fizemos na nossa trajetória, negando o nome do Senhor. Bondoso e amado Jesus, que os trabalhadores divinos possam visitar todos os hospitais do planeta Terra, levando consolo, levando palavra de verdade aos irmãos que estão ali naquele momento de dor. E aos que desencarnaram, que seja preparado e enviado às colônias espirituais de acordo com o seu merecimento. Agora vamos estar com o nosso irmão Ivan César, que vem espalhando sobre todos nós a verdade. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, trabalhadores, frequentadores, amigos, eu sou Ivan César e venho em mais uma oportunidade atender ao gentil pedido dessa casa amiga, divulgadora da doutrina espírita, para falarmos em mais um trabalho online, que é o que a pandemia tem nos permitido fazer por enquanto. E dessa vez eu trago um tema que tem sido, eu diria, mais lembrado nesses últimos tempos, de 2 anos para cá, que é a respeito da verdade. Tem sido muito frequente nas nossas conversas, nos nossos debates sociais, religiosos, debates humanos, eu costumo dizer, de maneira geral, muitas vezes a lembrança, principalmente para os cristãos, de uma frase atribuída a Jesus que está descrita no capítulo 8º do Evangelho de João, capítulo 8º, versículo 32.
Se nós formos observar com um pouco mais de calma esse capítulo 8º do Evangelho de João, nós vamos ver que lá há uma descrição com alguns detalhes em vários dos versículos sobre um momento em que Jesus, ao amanhecer, ele desce do Monte das Oliveiras, onde estava ali passando a noite com os seus, e se dirige ao Templo de Jerusalém, que era uma espécie de shopping center, porque ali você tinha, assim, como de se esperar de qualquer templo religioso, um local de oração, mas também tinha o local de comércio, enfim, era uma grande mistura. Mas então Jesus vai ao templo para falar sobre a sua mensagem a todos aqueles que se colocavam como ouvidos amigos. Alguns dos seus discípulos, mas logo, como era natural, quando Jesus chegava, logo se reunia um grupo maior de pessoas, e lá ele começa a falar sobre os seus ensinamentos, tudo aquilo que Jesus nos apresentou no decorrer da sua trajetória enquanto Espírito encarnado aqui na Terra. Foi inclusive nessa ocasião que levaram a ele uma personagem tão conhecida do Evangelho e que, por incrível que pareça, e eu sempre trago aqui algumas ressalvas às necessidades, às possibilidades, mas talvez seja a personagem mais conhecida do Evangelho e que ninguém sabe o nome. Apenas a conhecem como a mulher adúltera. Em uma outra ocasião a gente vai analisar esse texto, essa ocasião em específico e as razões que me levam a acreditar por que sequer sabemos o nome dessa mulher. Mas enfim, foi lá onde a mulher foi apresentada a Jesus e onde Jesus foi questionado o que deveriam os homens que apresentaram a mulher fazer com ela, já que a lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada por ter sido flagrada em adultério. Nós já conhecemos a história, Jesus estava ali agachado, diz o relato de João, que Jesus escrevia alguma coisa, os homens perguntaram, ele olhou, voltou, continuou a escrever, perguntaram novamente aquele dentre vós que tivessem pecado, vocês aí que vieram trazer a mulher, quem tivesse em pecado, então atire a primeira pedra. E baixou a cabeça novamente. E aí as pedras foram caindo ao chão, a mulher foi libertada e Jesus dá a orientação: vai e não voltes a pecar. É também aí, nessa ocasião, lá para o versículo 12 mais ou menos, que Jesus diz a um dos fariseus que questionavam, né? Mas você não pode dizer que é o Messias, porque só em você dizer, afirmar que é o Messias, a gente já não deve confiar em você. Aí Jesus olha para eles e diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não verá a escuridão. Jesus tem alguns momentos assim que eu considero fantásticos no seu texto, principalmente quando nós nos colocamos à disposição de textos sobre Jesus que não são textos religiosos. São textos de pesquisadores, historiadores. Agora mesmo estou lendo um livro muito interessante a respeito disso. A respeito da vida não de Jesus o Cristo, mas da vida de Jesus de Nazaré, do homem Jesus. Então, essas passagens que muitas vezes soam como verdadeiros desafios que Jesus faz àqueles que de alguma maneira vão ali desafiar a sua autoridade moral ou questionar a sua autoridade divina, que todos nós somos, é bom que se diga, como o próprio Jesus já disse, ele vem assim com umas respostas que eu fico pensando, rapaz, tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem, porque, não sei se vocês sabem, naquela época a coisa era pior do que hoje. Bem pior. Bastava que alguém olhasse para você estranho e a pessoa não gostasse, que você, para morrer, era um estalar de dedos. Isso por conta não apenas dos soldados romanos que ocupavam toda aquela região, não apenas do Império Romano, mas também da prática dos judeus. Mas, enfim, são outras questões.
No decorrer desse capítulo de João, tem um outro trecho que Jesus diz assim, a esses mesmos fariseus: se vós conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Ou seja, se eles não sabem quem é Jesus, se eles não sabem qual a importância de Jesus, como eles querem, como eles cogitariam conhecer a Deus? Era isso que Jesus queria passar. E finalmente, mais abaixo, nós chegamos ao versículo 32, quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir. Era uma ocasião em que Jesus estava no templo, falando sobre as coisas do reino dos céus com aqueles que queriam ouvir, e logo chegam os homens apresentando a mulher adúltera. Jesus, de alguma maneira, liberta a mulher, desafiando os que estivessem sem pecados que atirassem as pedras, e a mulher é libertada. Logo depois Jesus fala: eu sou a luz do mundo, queira você ou não, a luz sou eu, o interruptor é meu. Se conhecesseis vocês a mim, então também conhecerias o meu Pai. E aí Jesus arremata com: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fazendo uma análise daquele instante, uma análise, eu diria, vou me ousar aqui a dizer, uma análise histórica. O que era a verdade para um soldado romano, que não eram os soldados romanos que estavam conversando com Jesus, eram os fariseus, que era um grupo judeu, e o que era uma mensagem, o que era a verdade para os judeus. As verdades, principalmente aquelas voltadas à religião, à espiritualidade para os judeus, estavam todas escritas nos livros dos profetas, que compunham, ou melhor, que compuseram, depois de unidas, o Antigo Testamento, ou seja, a Torá. A Torá é um livro judeu. E na Torá há uma série de textos falando, inclusive, que o Deus tinha que se vingar. O que eles estavam cobrando que Jesus fizesse com a mulher adúltera, baseado na lei de Moisés, também era uma lei divina, que tinha que purificar, aspas feitas, aquela mulher com apedrejamento, vejam só. No texto antigo judeu, há a história, por exemplo, de Elias. Elias, para mostrar que o seu Deus era maior, o seu Deus Baal era maior que o Deus de um outro grupo, ele matou, segundo os relatos, 450 pessoas, derramando sangue por tudo que é canto. Então essa era um tipo de verdade que o judeu acreditava. Mas o que Jesus quis dizer com essa história de conhecereis a verdade vos libertará? Que verdade era essa que Jesus estava querendo falar? E aí eu sou obrigado a fazer a transposição para os dias da atualidade, porque eu vou precisar recorrer a um material muito interessante que eu sugiro a leitura para todos aqueles e aquelas que tiverem interesse. É um livro que se chama Convite à Filosofia. É da filósofa e escritora Marilena Chaui. Nesse livro tem um capítulo que se chama Concepções da Verdade. E a filósofa Marilena Chaui, ela apresenta 3 possibilidades para a verdade. Ela diz que a verdade pode ser grega, ou seja, aletheia, pode ser uma verdade latina, ou seja, chamada de veritas, e pode ser a verdade hebraica, chamada de emuná. 3 tipos de verdade: a grega, a latina e a hebraica. A grega, eu diria, o berço da civilização moderna, onde iniciamos os estudos de filosofia, astronomia, medicina, todas as ciências, as mais importantes pelo menos, que conhecemos nos dias de hoje, surgem na Grécia Antiga. A verdade latina, que era a verdade dos romanos, do Império Romano. E a verdade hebraica, que era a verdade judaica, principalmente daquela região ali de Jerusalém, onde se falava
os mais letrados, vamos dizer assim, se falava o hebraico, mas os mais pobres, como Jesus, por exemplo, falava o aramaico. São línguas parecidas, mas não são iguais. Então daí a gente já pode pensar que vamos ter alguma diferenciação em relação a uma palavra ou outra que muitas vezes levamos ao pé da letra. E para tornar esse caldo cultural mais grosso ainda, mais denso ainda, vejam, estávamos em uma sociedade judaica no Oriente Médio, onde quem dominava eram os latinos do Império Romano, mas que tinham eles, eu diria, carnais relações de tão estreitas que eram. Sabe aquele ditado antigo de ser unha e carne? Pois bem, eles eram unha e carne com a sociedade helênica, ou seja, com a sociedade grega. Vários dos templos do Império Romano naquela região foram construídos baseados na cultura grega, na cultura helênica. E o grego, inclusive, era uma das línguas, pouco falada, é verdade, mas era uma das línguas faladas na antiga Jerusalém, nas redondezas ali do Mar da Galileia. Então, estudando essas três verdades que Marilena Chauí nos apresenta, a verdade grega, que eu disse se chama aletheia. Aletheia significa não escondido. Opa! Então, a aletheia refere-se às coisas como elas são. O céu é azul. Alguns vão dizer, não, ele não é azul. Azul é a impressão que a gente tem por conta da poeira que está suspensa, dos raios solares, do reflexo do mar, essas coisas todas. Aliás, o contrário, né? O mar pode ser azul, a depender do reflexo do céu, mas enfim, vamos para o que interessa. A água é líquida. Será? Porque ela pode ser gasosa, ela pode ser sólida. Mas aí quando eu digo assim, a água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, a famosa fórmula H2O. Não há questionamento, é a aletheia, a coisa como ela é. Aí vem a verdade latina, veritas, que significa precisão. E aí Marilena Chauí diz que essa verdade ela refere-se a uma narrativa de que os fatos foram. Opa, já começamos a entrar aí nas ideias acerca de Jesus. A narrativa de que os fatos foram, vocês concordam comigo que ela está baseada na verdade de quem narra? Concordam comigo? Concordam comigo que eu posso chegar aqui nesse instante e dizer, poxa, hoje pela manhã eu acordei, abri os meus olhos e de repente enxergo em minha frente o espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Aí conto para vocês. A maior parte de vocês, como é natural que aconteça em meio religioso, vai acreditar no que eu estou dizendo. Ou seja, vocês acreditaram na minha narrativa do que aconteceu. Mas como investigar se foi verdade ou se não foi? Porque se só tinha eu na história, a não ser que alguém evoque Dr. Bezerra de Menezes e pergunte. É uma verdade também. E a verdade hebraica, emuná. Emuná significa confiança. Essa verdade refere-se às ações e às coisas que serão. Essa é mais danada ainda. Porque se a gente for pegar um exemplo aqui rasteiro, nós vamos dizer, todos nós seremos espíritos perfeitos. Naquela ideia da perfeição relativa, não é um termo que eu gosto muito não, porque, enfim, perfeição para mim não tem variações. Ou é perfeito ou não é perfeito. Ou a mulher está grávida ou ela não está grávida, ela não está meio grávida. Mas enfim, como é um termo que nós utilizamos, vamos a essa ideia da perfeição relativa.
todos nós seremos perfeitos. Isso é uma verdade. Olha aí quando eu falo para a gente tomar cuidado com essa história de porque a doutrina espírita não tem dogmas. Tem. Dogma é uma verdade imutável. Seremos perfeitos? Seremos. Reencarnaremos? Reencarnaremos. Nós somos espíritos? Somos. Isso não vai mudar. Então é dogma, na letra fria da palavra. A doutrina espírita não é dogmática na forma como ela passa essas explicações. É bom termos cuidado. Mas as coisas serão. Eu serei perfeito. Como eu serei perfeito? Quanto vai demorar? De quantas encarnações eu vou precisar? É o mesmo número para todo mundo? Ou seja, é uma verdade que ela não depende exclusivamente dos fatos pura e simplesmente. Essa verdade hebraica, nesse exemplo que eu estou dando, ela depende do nosso caminhar. Eu via esses dias Casagrande, o ex-jogador, comentarista de futebol, falando sobre um livro que será lançado sobre a sua história, como ele consegue se libertar dos vícios, se libertar do vício, das drogas. E ele falou uma coisa que é muito acertada. E que nós espíritas, aliás, nós religiosos de maneira geral, nós muitas vezes não estamos muito interessados em atentar para esse detalhe, porque Casagrande diz assim, olha, esse livro ele é um relatório da minha experiência. Ele serve como estímulo para aquelas pessoas que por algum motivo vivam essa problemática e não estejam sabendo como se libertar. Mas aí vem o alerta dele, ele não é uma receita de bolo. O que aconteceu comigo, da forma como aconteceu comigo, necessariamente não acontecerá com as outras pessoas. Pronto, isso é verdade. Ivan é um homem alto. Isso é verdade? Depende de qual referencial você está usando para dizer que Ivan é um homem alto. Porque se você me colocar em meio a uma sociedade de anões, eu não apenas serei alto, como eu serei um gigante. Mas se você me colocar no meio de um time de basquete lá da NBA, um time de basquete estadunidense, provavelmente eu serei um anão. Onde está a verdade? Eu sou alto ou eu sou baixo? Vamos analisar primeiro os nossos referenciais. Nós não somos apenas uma dessas verdades. Em algum momento nós seremos a verdade grega, em outros momentos a verdade latina, em um terceiro momento a verdade hebraica. Nós somos, na verdade, uma grande mescla dessas três verdades, utilizando os conceitos variáveis em um instante ou em outro. Mas aí voltamos à frase que dá norte a esse trabalho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, meu irmão, de que verdade você estava falando? O que é que você queria nos apresentar? E que libertação é essa que vamos ter se acreditarmos, se conhecermos, melhor dizendo, essa verdade que nem sabemos qual é? O que é que você estava dizendo, Jesus? Me socorre aí, porque 2000 anos se passaram e a coisa continua meio ali na penumbra, ofuscada, tá um negócio meio estranho. Aí eu, preparando as minhas anotações para esse e para outros trabalhos, eu cheguei em uma conclusão, que pode ser ela definitiva, como pode ser mutável, flexível. Vai depender, claro, do nosso progresso, dos nossos aprendizados. Eu fiz um pequeno recorte para falar de algumas verdades, creio eu, que Jesus nos trouxe em um momento muito grave da sua existência, tão grave que esse momento foi o responsável pelo seu desencarne, pelo seu assassinato, porque o termo é pesado, mas Jesus foi assassinado. Por quem? Pelos judeus e pelos romanos.
e pela covardia dos seus discípulos, de alguns deles, da maioria deles. A crucificação, na crucificação, lá no Monte da Caveira, no Gólgota, Jesus é levantado em cruz, uma sentença muito comum àqueles que eram tidos como bandidos. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus foi julgado Jesus foi sentenciado como bandido. Por que vocês acham que tinha um bandido do lado direito e um bandido do lado esquerdo? Assim ele foi crucificado. Mas ainda nesse instante, quando o anjo da morte já se aproximava para levar o espírito, o mais perfeito que aqui já pisou, segundo as informações dos espíritos benfeitores em O Livro dos Espíritos, Jesus continua nos falando verdades, que ainda hoje, como disse 2000 anos mais tarde, 2020 anos mais tarde, continuamos tendo dificuldades em conhecer essas verdades que Jesus nos trouxe. Porque quando é crucificado, a primeira frase que Jesus diz logo, Pai, perdoa-lhes. Porque esse pessoal aí, que me colocou aqui com prego na mão, joelho quebrado, coroa de espinho, de acácia na cabeça. Esse pessoal aí, eles não sabem o que fazem, então perdoe. Eis a primeira verdade. Talvez a grande verdade que Jesus nos tenha trazido. E talvez por isso, não sei se há mais difícil, mas certamente uma das mais difíceis de conhecermos, a verdade do perdão. Quantos de nós, de forma muitas vezes até irônica, sarcástica, não temos por hábito dizer assim, olha, Ivan, se você falhar comigo, eu perdoo, mas eu não esqueço. Aí vem a outra pessoa e diz assim, não, já comigo é diferente. Eu esqueço, mas perdoar eu não perdoo, não. É natural. Claro, vamos fazer aqui uma distinção muito clara entre perdoar e esquecer, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos nos atentar a essa ideia do perdão. O que é perdoar? O que é perdoar uma ofensa? O que é perdoar uma agressão? O que é perdoar um crime? O que é perdoar? O que é esse movimento que tantas vezes Jesus repetiu nos 4 evangelhos canônicos e nos evangelhos ditos apócrifos? E nas cartas de Paulo? Que perdoar é esse? Porque, ao que me parece, nessa minha análise social do nosso momento, a ideia que dá muitas vezes é que estamos cada vez mais distantes dessa verdade do perdão. Porque quando alguém falha conosco, olha, é melhor até que a pessoa aqui cometeu a falha, aqui cometeu o equívoco, ela até suma do mapa. Porque a maior parte de nós não apenas não vai perdoar, como vai se interessar em fazer com que aquela pessoa sofra na mesma moeda que você sofreu. Isso é grave. Isso é grave e é triste. Porque nós, muitas vezes, somos levados ao pieguismo apenas da repetição do texto religioso sem refletir sobre ele. Pergunta Pedro, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu agressor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. E aí nós paramos nisso, aí dizemos assim, isso aí que Jesus quis dizer é que
o perdão infinito, porque ele fala em 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Não, então é só o perdão infinito, e nós costumamos parar nisso. Ó, você tem que perdoar infinitamente, viu? Se você não consegue, se olhe, porque é um problema seu. Mas quantos de nós efetivamente já conseguimos perdoar uma vez? Eu estou me referindo a nós que falamos isso. Uma vez uma ofensa, a mais simples que possa nos acontecer. Mas aí na hora de colocarmos para o outro uma orientação, aí já somos doutores. Ah, mas Jesus mandou perdoar. Gente, perdoar não é fácil, não. Claro, existem situações mais simples, existem situações mais complexas. Porém, de maneira geral, perdoar não é fácil. Porque quem tem de ir em busca, ou melhor, quem tem de autorizar o perdão, quem tem de sentir o perdão, é o agredido, não é o agressor. E muitas vezes uma palavra que parece não significar nada para você ou para mim, para outra pessoa é uma agressão terrível. Eu nunca esqueço de uma vez que eu conversava com uma amiga e de repente no meio da conversa eu falei assim: não, criatura, isso não é assim não. Aí ela olhou para mim e falou assim: oxente, Ivan, não me chame de criatura não. Eu disse: ué, por quê? Não, porque eu não gosto. Eu fiquei sem entender. Aí qual foi a minha reação? Eu disse a ela: mas menina, criatura é tudo aquilo que foi criado. É todo ser que foi criado por alguém. Você foi criada em primeira instância por duas pessoas, seu pai e sua mãe, que cederam as células para a sua criação, e de maneira geral, todos nós fomos criados por Deus, então todos nós somos criaturas divinas. Eu sei, mas eu não gosto não. Paciência. O que é que eu tenho que fazer? Respeitar e não chamar mais. Para mim é uma bobagem, para ela não. Então, muitas vezes, essa ideia piegas da ofensa, do perdão, como se tivesse de ser uma coisa automática, porque nós somos espíritas, nós lemos o Evangelho, nós fazemos o Evangelho no lar, nós assistimos palestra, os espíritos na reunião mediúnica mandam mensagens para a gente, parece que nós temos a obrigação de, no estalar de dedos, ah, eu te perdoo, vem cá, que agora eu vou ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Em o Evangelho, há um texto interessante da irmã Rosália, quando ela fala da parentela corporal e da parentela espiritual. E lá ela vai falando que sermos indulgentes, sermos caridosos, num primeiro momento é suportarmos a nós mesmos. É esse termo aí que ela usa, suportarmos. E no Evangelho também nós vamos encontrar no capítulo amar, no texto amar aos seus inimigos, que amar ao seu inimigo não é você, de uma hora para outra, tratar aquela pessoa como se fosse o seu melhor amigo, não. Não, isso inclusive é injusto com as pessoas que efetivamente sempre estiveram ao seu lado. Amar o inimigo é, por exemplo, não querer mal a essa pessoa. Aí nós já começamos a falar em perdão. Porque o perdão necessariamente não será você aceitar aquela pessoa que lhe ofendeu, que lhe agrediu, no seu convívio. Mas é você, em primeiro lugar, não querer mal a ela. Aí nós já começamos a caminhar. Aí Jesus lá na cruz diz assim, fala a Dimas, o chamado bom ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que verdade é essa? A verdade da misericórdia, a verdade da nova oportunidade, a verdade do recomeço. Verdades divinas. Porque talvez eu considere uma das maiores provas da misericórdia de Deus conosco, senão a maior prova, a reencarnação. Porque a reencarnação é a nossa oportunidade de recomeçarmos. Sabe quando você
está empenhado em determinado trabalho, você é contratado de uma empresa e está lá cumprindo com aquela frase triste que eu acho horrível, mas que as empresas gostam muito de usar, diz assim, vestindo a camisa da empresa. Eu acho isso uma tragédia, porque na hora que a empresa quiser que você tire a camisa dela, ela faz você tirar contra a sua vontade. Mas enfim, imagine que você está lá dando o seu melhor e de repente você é dispensado, dispensada, você é demitido do seu trabalho. E aí vê as contas acumularem, o desespero tomar conta, e inclusive nessa época de pandemia então, que as coisas estão mais complicadas ainda, até você chegar numa nova empresa ou em um novo trabalho, saindo um pouco dessa ideia de emprego, e começar a reestruturar a sua vida pode levar algum tempo, mas quando você consegue, você tem a nítida sensação do recomeço. Então é assim que Deus age na sua verdade que Jesus quis nos passar, na sua misericórdia. Outra verdade de Jesus que talvez tenha sido a base dessa sua frase do Evangelho de João, no capítulo 8, mulher, diz ele a Maria, eis aí o teu filho. A verdade das relações espirituais. Porque nenhum de nós nascemos aqui. Nenhum de nós nasceu na Terra ou em qualquer outro planeta. Filosoficamente, somos nascidos do sopro divino. Centelhas divinas, espíritos criados na imortalidade e para a imortalidade. Com o dever íntimo de autopromoção moral, de autodescobrimento, de autoamor. E logo em seguida, transportar isso para o convívio social. Ainda hoje, saí para fazer algumas compras. Nos próximos dias será o aniversário de 5 anos da minha filha. E aí, obviamente, em tempos de pandemia não haverá comemorações convencionais, então será apenas uma pequena reunião para os familiares e no meio do caminho encontro um senhor que literalmente ele me viu crescer. Ele me conheceu, devia ter 6, 7 anos de idade. Daqui a pouco eu faço 40, então ele me viu crescer. E aí, mesmo com pandemia, coronavírus, essas coisas, você está indo para onde? Tô indo, não, vambora, entra aí que eu te deixo lá. E fomos no carro, conversando um pouco. E ele falava a respeito das minhas características, que nunca mudaram, ele me conheceu assim, eu continuo assim, e eu também falava das características dele, o filho dele é muito meu amigo, as nossas filhas têm praticamente a mesma idade. E eu nunca tive dúvidas, mesmo antes da doutrina espírita, que ali havia uma relação diferente. Ali havia não, ali há uma relação diferente. Nós nos reencontramos agora nessa existência, mas com certeza já tendo tido alguma experiência em existências anteriores. E assim se dá com muitas pessoas. Há também aquelas que nós estamos encontrando aqui pela primeira vez, viu, gente? Não é porque nós somos reencarnacionistas que todo mundo que passa na nossa frente é de vidas passadas. Não caiam nessa, não. Porque, disse Jesus, meu Pai nunca deixou de criar. Nesse momento, Deus está criando espírito aí. Para onde está indo, não sei, mas que está criando, está. Então essas relações espirituais que as reuniões mediúnicas vêm nos comprovar, os fenômenos de toda a história nos comprovam. O próprio Jesus, quando sobe ao monte e acompanhado de Pedro, Tiago e João, ele faz lá a transfiguração, de repente está Jesus, daqui a pouco chega Elias, daqui a pouco chega Moisés. Que confusão é essa? As relações espirituais. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Diz o mestre. Aí a verdade é outra. Se agora há pouco falamos da verdade das relações espirituais, a verdade agora é da condição humana.
Meus amigos, minhas amigas, jamais esqueçam, Jesus era humano. Nascido em família pobre, no vilarejo, porque Nazaré, até pouco tempo atrás, nem no mapa ela constava. Se vocês pegarem qualquer mapa da época, da região de Jerusalém, vocês não vão ver Nazaré. Jesus era de família pobre, muito pobre. Tinha vários irmãos e irmãs, eu não sei porquê, nós espíritas mal falamos nisso ou nem falamos. Talvez para reforçar a ideia da Virgem Maria, porque muitos espíritas, na verdade, são católicos que leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos deixar isso para outra palestra. Então Jesus era humano. Jesus era humano que tinha todos os sentimentos da humanidade. Só para falarmos dos sentimentos básicos, Jesus tinha medo, Jesus sentia tristeza, Jesus sentia alegria, Jesus tinha o nojinho lá, que está no desenho Divertidamente, e Jesus tinha raiva. Só para falar de emoções básicas. Tinha sentimentos? Tinha, sim, como qualquer um de nós. Em quantas ocasiões Jesus, eu até no início do trabalho, eu até falei uma frase, né, que Jesus meio que desafia o fariseu, que lhe pergunta: eu sou a luz do mundo, goste você ou não. Aí Jesus, em um dia, ele tem ele acorda, eu diria, com o pé esquerdo e vê lá aquela confusão toda no templo. E cuidado quando afirmarmos que Jesus não ligava para a religião judaica, porque isso não é verdade, é só ler o texto evangélico com um pouco mais de calma. Jesus chega no templo jogando tudo para cima, virando mesa, virando cadeira, soltando os animais, uma confusão danada. Isso é da humanidade. Isso é raiva. É explosão de raiva. Isso o torna menor ou maior em quê? Aliás, eu vou até me corrigir, eu acho que isso torna Jesus maior do que o que ele é. Porque se eu, na minha condição humana, de emoções, de sentimentos, de sobe, de desce, eu ainda não consigo fazer as coisas que ele fez, é porque realmente aquele homem, aquele Galileu, era um ser especial. Quando Jesus olha para o céu e diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Gente, não vamos aqui tentar fazer firulas crísticas e religiosas, não. Jesus estava questionando a Deus: olha, eu vim aqui por você, eu vim porque você pediu e agora você me abandona. Olha aqui como é que eu estou. Crucificado, torturado, todo quebrado, arranhado, com cruz na cabeça, pregos em mãos e pés, joelho quebrado. Todo mundo me abandonou, só sobrou minha mãe, o discípulo amado e a mulher, a dita prostituta, porque isso também é mentira. Só sobrou esse pessoal. E cadê você? Você me abandona agora. Isso é humanidade. Porque, inclusive, a doutrina espírita fala, a doutrina espírita em momento nenhum afirma que Jesus foi o ser perfeito. A doutrina espírita afirma que Jesus foi o mais perfeito. Há uma diferença. Então era assim, a verdade da condição humana. Para que no fim, na sua última frase das 7, aqui eu disse 5. Mas foram 7 frases na cruz. Quase errei o número aqui, ia falando 7, botando 4, mas no fim deu certo. Jesus, então, voltando novamente o seu olhar para os céus, ele retoma a sua condição de humano, mas também de mais perfeito que aqui pisou. Diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabem que verdade é essa? A verdade da confiança em Deus. A verdade de que Deus é justo. A verdade de que Deus não faz nada, absolutamente nada, ao acaso. A verdade de que de Deus viemos e para Deus
retornaremos. Porque todos nós, minhas amigas, meus amigos, que me acompanham agora nesse vídeo, aliás, eu estou online, viu? Se vocês quiserem fazer algum comentário que eu possa ajudar, algum questionamento, solta aí no chat do YouTube que eu estou aqui, eu vou responder. Então somos essas pessoas, criaturas, como a moça lá rejeitou, mas ainda assim criaturas divinas, que muitas vezes temos ali vacilante a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, mas que algum dia, assim como aconteceu com Jesus no momento derradeiro da sua existência, vamos recobrar a nossa consciência, vamos retornar ao cerne espiritual e confiar em Deus. Confiar porque Deus não privilegia. Todos nós temos recebido as mesmas oportunidades, cabendo a nós, no nosso livre-arbítrio, no nosso livre caminhar, agir conforme as nossas experiências e aprendizados. Então, conhecer a verdade e ser livre no conhecimento dessa verdade, na minha interpretação, faz parte dessa ideia do pacote do amor que Jesus nos apontou, que Jesus nos trouxe, que Jesus nos explicou. Trouxe alguns: perdão, misericórdia, as relações espirituais, a condição humana, a fé em Deus, a confiança em Deus. Então essas são verdades imutáveis, dogmas, que devem ser aprendidos, mas, acima de tudo e de qualquer coisa, praticados, para que nós efetivamente estejamos livres, não do outro, mas livres de nós mesmos, das nossas inferioridades momentâneas, porque somos luz e seremos cada vez mais fortes, quando assim quisermos. O meu agradecimento especial a todos vocês, a todas vocês que estiveram aí acompanhando. Estou à disposição nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e às ordens, para o que precisarem, para o que eu puder ajudar. Um beijo a todas e a todos. Que Jesus os abençoe. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final. Queremos agradecer ao nosso irmão Ivan César pela bela palestra que ele nos trouxe, pedindo que Deus o ilumine e ele continue sempre com essa tarefa de levar as doces palavras aos nossos irmãos no caminho, para que eles possam acordar e começar a seguir. Mais uma vez pedimos ao nosso bondoso e amado Jesus que ilumine todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas cadeias, nas penitenciárias da vida, pedindo pelos moradores de rua, pelos irmãos equivocados das cracolândias da vida, pelos lares em desespero. Pedimos também ao nosso bondoso e amado Jesus, que iluminando o governante espiritual do Brasil, nosso irmão Ismael, possa, nesse instante, intervir junto aos governantes carnais, para que faça desse Brasil essa pátria sólida, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo e celeiro do mundo. Muita paz. Vamos então fazer a oração final em agradecimento a Deus por tudo que nos proporciona. Bondoso e amado Senhor do Universo, nesse instante que nós aqui estamos te agradecendo por tudo que nos proporcionaste e pela grandeza desse ser que tu enviaste para servir de guia e modelo de toda a humanidade, que nós o conhecemos como Jesus, o Cristo de Deus, e que nós, nesse instante, estamos acobertados pela sua luz
pelo seu amor e pela sua bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por todos nós, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Muita paz, uma boa noite, que Deus ilumine toda a humanidade. Olá, queridos amigos, aqui estamos novamente trazendo a nossa mensagem musical com a canção de hoje com o título Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde há erro que eu leve a verdade, onde há desespero que eu leve a esperança, onde há trevas que eu leve a luz, onde há tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, é perdoando que se encontra o perdão, morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz.